Bem-vindos a mais uma Hora da Matemática. Mais uma vez voltamos lá ao Antigo Egito, onde temos registro de que começaram as medidas da terra. Como se deu isso? Lá no Egito existia um rio chamado Nilo que todos os anos sofre uma grande enchente. Essas enchentes, elas frequentemente derrubavam as marcações que eram feitas dos donos das terras. Foi onde começaram as medidas que eles usavam fazendo uma corda cheia de nós e, colocando estacas no chão, eles conseguiam definir figuras e, com isso, delimitar as terras com muito maior facilidade. Nos dias de hoje, nós definimos a geometria como a área da matemática que se dedica ao estudo das figuras do espaço, suas formas e dimensões. Esse estudo ele começa com ideias básicas que não têm definição, mas que são do conhecimento de todos. Ponto, reta, plano e espaço. Por não terem essa definição, eles são chamados de conceitos primitivos. Esse conhecimento ele acontece através de constantes exemplos que nós temos no dia a dia. Mas a partir desses conceitos é que começa o estudo da geometria moderna. Uma reta ela é infinita. Essas linhas são pedaços de retas. Esses pedaços que têm começo e que têm um fim determinado, eles são chamados segmentos de reta. Aqui nós temos dois segmentos de reta que estão na condição que chamamos de paralelas. Já nessa situação, nós temos o que chamamos de semirretas, porque elas têm uma origem, mas depois não tem um final. Essas duas semirretas estão na condição chamadas de concorrentes. Isso são nomenclaturas. Esse pontinho aqui, onde essas semirretas se encontram, é chamado de vértice. E a distância, a abertura que existe entre as duas semirretas é chamada de ângulo. Ele sempre é representado através deste arco, que é um extrato de uma circunferência, se bem que não é exatamente isso que é o ângulo. Vamos ver. O ângulo é todo o espaço que existe entre as duas semirretas. Na verdade, ele segue as duas semirretas que também não tem final. São infinitos aqui. Elas começam aqui, mas não tem um final. Então, esta região é chamada de ângulo, mas ela é sempre representada através de um arco, com uma única exceção que a gente já vai ver. O objeto que é utilizado para fazer essa medida é o que se chama de transferidor. Ele normalmente é um objeto plástico, transparente, e que tem as suas medidas em volta. Então, nós temos aqui os risquinhos. Cada risquinho desse menorzinho aqui, ele indica 1. Então, a medida que existe entre um risquinho e outro é 1 grau. Se nós contarmos todos os risquinhos, veremos que teremos 360 risquinhos. Eles são marcados sempre para facilitar de 10 em 10 e com essa marquinha aqui no meio para facilitar a metade, né, que seria 5. Assim como lá como na régua, né? Este aqui, que é um ângulo muito importante, que é chamado de 90 graus, fica destacado neste transferidor. E ele tem duas medidas. A medida externa, que vai deste lado para este, formando 360, e na parte interna, ele vai ao contrário, ele vai no sentido anti-horário, formando os 360 de novo. Há vários tipos de transferidor. Aqui nós vemos alguns mais simples. Este aqui só tem metade do círculo e vai daqui, olha, da direita para a esquerda, a numeração, enquanto que esse aqui vai da esquerda para a direita. E esse aqui tem a facilidade de ter os risquinhos para ficar mais fácil de perceber qual a medida. Todo transferidor, ele sempre tem essa marcação aqui, olha, aqui no meio dele, porque nós vamos utilizar isso, a gente já vai ver como. Aqui um outro, que é de 360 graus, porém,
A parte de fora marca 360, a parte de dentro marca 180. Então, vai daqui, olha, até aqui 180 e daqui até aqui 180 de novo. Aqui nós temos, então, o ângulo que precisamos medir. Usando o transferidor, nós fazemos da seguinte forma. Colocamos o transferidor em cima deste desenho, de modo que uma das linhas coincida exatamente com essa linha horizontal aqui, onde está escrito 0. Pode ser em outro lugar também, só que aí tem que fazer a continha para saber quanto que dá. E o pontinho de origem fica exatamente em cima da marca do centro aqui, olha. Tá certo? Aí nós vamos ver esta outra linha, aonde que ela caiu. Então, nós vamos ver que aqui caiu exatamente na marca de 30. Daí, nós vamos dizer que este ângulo é um ângulo de 30 graus. A partir daí, nós chegamos nas figuras fechadas. A mais básica das figuras fechadas é o triângulo. Essas figuras fechadas, elas vão ter algumas características que nós chamamos de lado, que são essas delimitações aqui que estão marcadas em vermelho, os ângulos e essa área interna, que é chamada de área. As figuras fechadas, elas vão ter essas características e vão receber nomes diferentes de acordo com a modificação dessas características. Vejamos. Triângulos, olha o formato dele. Esse formato aqui, ele acaba se chamando de isósceles, porque tem esses dois lados são iguais, esse lado é diferente. Esse, que é igual ao que nós vimos anteriormente, ele é chamado de equilátero, porque esses três lados, eles são iguais. A medida dos ângulos também é igual. Já este aqui, ele não tem nada igual. Os lados, se fizer a medida dessas linhas aqui, elas três vão ter medidas diferentes e os ângulos também vão ter medidas diferentes. Aqui no isósceles, essas duas medidas de ângulo são iguais e esse aqui é uma medida diferente. Essa daqui, que é um triângulo muito especial chamado triângulo retângulo, e que tem aquela exceção que eu falei, que é a única medida que, ao invés de ser mostrado com um arco, não é que não possa, mas ele normalmente é mostrado desta forma aqui. O ângulo, quando ele for desta forma aqui, ele é chamado ângulo reto. E aí nós temos os outros quadriláteros. Quadriláteros são figuras todas que têm 4 lados. Porém, são figuras diferentes, apesar de ter 4 lados. Aquele conhecido quadrado nosso, que tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos iguais. O retângulo, apesar de ter os 4 ângulos iguais, ele não tem os 4 lados iguais. Aqui nós temos um que é chamado trapézio. Vejam lá, sempre 4 lados, sempre 4 ângulos. Este aqui, esse formato, recebe o nome de paralelogramo. Esse formato recebe o nome de losango. E todos eles são chamados quadriláteros, por quê? Porque tem 4 lados. Nós temos uma grande quantidade de formas. Essa aqui, que tem 5 lados, recebe o nome de pentágono. Essa que tem 6 lados recebe o nome de hexágono. Esta que é chamada de círculo e esta aqui que é chamada de elipse. Mas aí nós podemos chegar ao que se chamam de sólidos geométricos, porque se acrescenta mais uma dimensão que é chamada profundidade. Então aí nós temos aqui, olha, comprimento, largura e profundidade. Eles têm volume, então a gente consegue segurar. E esses sólidos, eles geralmente podem ser montados através de um plano que se desenha. É chamado planificações. Significa que se eu tiver essa figura, eu consigo montar e vou obter o cubo. Então, desta forma, nós obtemos o cilindro. Desta, o prisma retangular. Desta, a pirâmide de base quadrangular. E desta figura, montamos o cônico. O estudo da geometria é um estudo muito fascinante. Esta é a última aula desta fase. Espero que todos possam ter um ótimo Natal e um excelente Ano Novo.